Dão boa noite aos nossos associados da Força Invicta, os associados também da Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Sul, do qual o Major Roger é o vice-presidente, aos nossos integrantes da FENEM, a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais. Roger, eu vou aqui primeiro dizer que a Força Invicta, como também a sua associação, nós temos por hábito fazer algumas reuniões presenciais. E por força da pandemia, fomos impedidos de tal e passamos uns 30, 40 dias estudando o que fazer. E aí foi decidido realizar essas lives, estamos na 13ª. Aqui tive a honra de dividir essa bancada virtual com toda a plede da FENEM, o Coronel Marlon Teza, nosso grande presidente. O Coronel Martínez esteve por 2 oportunidades, você inclusive acompanhou, tratando aqui do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar do ciclo completo. O Coronel Assunção, grande mestre, Coronel Assunção da ASOFEPAR. Vamos ter na próxima semana o Coronel Wagner, né, lá da Defenda, e também tivemos o Coronel Miller. E agora não poderíamos fechar, né, não fechando ainda que temos o Coronel Wagner na próxima semana, mas eu digo fechar com chave de ouro essa equipe fenomenal da FENEM. Não poderia deixar de estar aqui com o nosso amigo Roger, né? Roger Vasconcelos. Eu vou falar aqui um pouquinho, eu fiz um resumo, seu currículo é muito extenso, Roger. Eu fiz aqui um recorte. Agora, por óbvio que eu não poderia deixar de fazer algumas menções, principalmente em algumas instituições que você faz parte agora, não somente do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz aqui um pequeno recorte, mas não poderia recortar tanto. Então, o Major Roger, que é major do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, mas ele também já integrou a Brigada Militar como capitão até o ano de 2018. E ele também foi tenente do Exército, gente. Ele foi tenente do Exército de 1994 a 2003. Então, ele já permeou por 3 instituições militares. O Exército Brasileiro, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, e atualmente no Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul. Ele também é diretor jurídico da FENEM desde 2009. A FENEM, como eu já falei aqui em algumas lives, é a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil. Ele é o atual vice-presidente da Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio Grande do Sul, da qual ele integra. Ele também é diretor jurídico do Instituto, quer dizer, na verdade, do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, você é pesquisador, não é isso? Pesquisador e palestrante. Ele é diretor jurídico também da AME, né, que é a Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Diretor, vice-presidente, na verdade, né? Vice-presidente? Regional, isso. Vice-presidente regional, perfeito. E não bastasse isso tudo, o diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Proteção Social dos Militares, o IBRAMIL. Né? Formação acadêmica, ele é advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Rio Grande do Sul, especialista em processo civil, especialista em direito militar. Eu fiz esse pequeno recorte, faltou ainda muita coisa, mas porque senão a gente vai levar aqui boa parte dessa live. Nessa noite, o nosso amigo Roger, ele vai aqui abordar questões controvertidas apenas. Né? Nós já abordamos aqui por 2, foram na verdade 3 oportunidades sobre o sistema de proteção social dos militares, inclusive a última delas foi com o Coronel Marlon Teza, mas ainda restaram algumas questões controvertidas. Então, o amigo Major Roger ele vai fazer uma explanação de uma forma geral e depois vamos pontuar nessas questões controvertidas do sistema de proteção social dos militares estaduais. No segundo bloco, né, essa live é dividida em 2 blocos, no segundo bloco nós vamos abordar a carreira jurídica, mas a carreira jurídica como um requisito obrigatório de acesso ao CF.
estados apenas, a Bahia é um deles, né? A Bahia é um dos que ainda falta adotar o bacharelado em Direito como um requisito obrigatório para acesso ao CFO, então essa será a segunda parte dessa live. Roger, nossos 3.000, pouco mais de 3.800 associados, beberão de vosso conhecimento hoje, né? Então fique à vontade, a live é sua. Que isso, é um prazer, é uma honra estar aqui com os colegas da Força Invicta da Bahia. Então, uma saudação muito especial aí, o doutor Wildson Correia, o nosso major, que atua em todas as causas da Associação dos Oficiais da Bahia. São 3.800 sócios, é um grande volume, tem uma adesão muito grande, 16 anos de vida à Associação dos Oficiais da Bahia e um largo serviço prestado. Fica aí já minha homenagem ao Tenente-Coronel Edmilson, que ainda compõe a diretoria, um guerreiro, Sim, grande sim. lutador. Conheço o Edmilson aí há uma década já nas lides da FENEM, o Capitão Igor, vice-presidente, e o Major Copérnico, né? Eu acho que é o major mais antigo do Brasil, de tanto tempo que eu conheço o Major Copérnico. Né? Ele é o 01 por antiguidade agora. Oh, então, enfim. Enfim será tenente-coronel Mas essa, muito eu breve. sei que a questão lei de promoções é uma demanda também presente aí na associação e ela também permeia aí o interesse de boa parte das entidades para que o fluxo, né, é o sistema de proteção social, as questões controvertidas, e aí nós vamos fazer uma dialética, um debate, de repente tu pode me trazer algumas questões especiais, daí a gente Sim, trabalha sim. com os macro problemas também, que são comuns em diversos estados da federação, e após, num segundo momento, talvez num tempo mais reduzido, porque a primeira temática, eu acho que ela desperta um pouco mais o interesse, né, da generalidade das pessoas que nos ouvem. Deixo um grande abraço aí para os nossos colegas de FENEM, de luta, os advogados que militam na área militar, os nossos colegas oficiais, os nossos colegas praças, enfim, a toda a família militar, que é o que tutela o sistema de proteção social dos militares. Nós já falamos e já é bem exaustivo o assunto sobre como chegamos até aqui. E dentre elas, a partir da emenda 103, foram acrescentados as inatividades e pensões dos militares, que é a emenda 103 fez uma correção, inclusive, no caput do artigo 40, que falava que o artigo 40, que é a casa, né, é onde está o modelo do regime próprio de previdência dos servidores públicos, e ele falava em inativos e pensionista, que ele é aplicável, o regime próprio, aos servidores ativos, inativos e pensionistas. Falava após a emenda 41. Agora, com a emenda 103, ativos aposentados e pensionistas. Parece sutil uma mudança, mas é uma mudança que reafirma a segregação do modelo dos militares, de todo o sistema, de todo o regime jurídico constitucional dos militares, do tratamento jurídico dos servidores públicos. Isso sempre foi objeto de uma doutrina muito densa e de uma interpretação sistemática da Constituição Federal. Mas, embora a intenção dos legisladores, tanto do pensaram nas suas legislações estaduais, igualando esses regimes. O regime próprio dos servidores públicos
leis estaduais, porque havia uma interpretação lá fundamentada no artigo 42, parágrafo 1º, que a lei estadual, a lei complementar estadual, está lá realmente nas competências concorrentes do artigo 24 da União. Mas a Previdência 142 não determinam que seja aplicável aos militares o princípio da remissão expressa, vigora o que diz, o que os ministros denominam no Supremo como o silêncio eloquente. Não é uma omissão involuntária, é algo que não deve ser aplicado. Portanto, eu aplico apenas aquele modelo e aquele extrato de direitos e sujeições e muito mais sujeições. Essa malha de dispositivos, que são mais de 80 menções que a Constituição faz aos militares, essa grande malha, ela serve para criar uma série de para garantir a continuidade, a perpetuidade, garantir que essas instituições de Estado sejam compostas por pessoas submetidas a um rígido código de conduta, a uma estrutura de correição forte e eficaz, porque é a primeira linha de atuação do Estado perante a sociedade. É ali que tanto se faz a repressão do crime, é isso que se trabalhou ao longo das últimas décadas, mas esse conceito de repressão ao crime demonstrou-se fracassado, e então bebe-se hoje da fonte constitucional para que as polícias militares e corpos de bombeiros militares possam exercer na plenitude aquilo que é a sua função mais extraordinária, que é a prevenção. E atuando na prevenção, atuando na mediação social, na resolução dos conflitos em tempo real, é ali que se consegue efetivamente atuar e transformar a sociedade. E essa aquelas carreiras de Estado que têm uma função nacional, que têm uma Estado-União e no ente federado Estado, na repartição funcional de atribuições, o tratamento jurídico dessas carreiras nacionais é um tratamento uniforme, é um tratamento unitário. É justamente nessa linha que entra a Lei Nacional de Proteção Social. É nesse escopo que se encaminha o projeto de lei 4363, que pretende ver uma norma nacional, um estatuto nacional para os militares, a Lei Orgânica Nacional dos Militares, já com 30 anos de atraso, para que algumas arestas que fazem com que o serviço tenha deformidades ou que não tenha sua máxima eficácia sejam aparadas numa norma nacional. Porque aí os estados podem sim e devem suplementá-la na medida das suas peculiaridades locais. E esse é o nosso modelo federativo. É um federalismo de duplo grau.
E cabe aos estados essa suplementação, mas não com tamanha autonomia, sem tirar a autonomia do ente estatal, mas não com tamanha autonomia que tire a característica nacional das instituições militares. E é daí que nós extraímos a simetria. Se, tal qual magistratura, Ministério Público, os militares são instituições de caráter nacional, o âmbito de atuação difere, as Forças Armadas têm uma atuação em âmbito federal, as Forças Militares Estaduais em âmbito estadual, mas o modelo de gestão, o modelo jurídico e o sistema de proteção tem que ser o mesmo. A partir daí, a emenda 103 elevou esse conceito de previdência não mais assim denominado, e sim, como sempre foi, proteção social, na prática sempre foi um modelo de proteção social, elevou a competência da União. Na aprovação da PEC 103, alguns dispositivos acabaram ficando pelo meio do caminho. Esses dispositivos, eles agora estão contemplados na PEC paralela, mas é um longo caminho ainda para vermos aprovados. Nesse meio tempo, enquanto foi concedida, foi otorgado à União essas normas gerais, nós conseguimos, através de um grande arranjo federal, com diversos deputados, com apoio do presidente da República, de ministros. Essa lei, ela regula a simetria militar para a proteção social. Está na ementa da lei. Basta ler. Essa ementa, ela abre uma nova ordem jurídica nessa matéria. É um novo marco regulatório para essa matéria. E a partir daí, com eficácia plena e imediata de quase todos os seus dispositivos, exceto alguns que puderam ser postergados, o artigo 26 da Lei 13.954 autorizou os governadores do Estado a postergarem até 31 de dezembro de 2021 a aplicação de alguns dispositivos da nova lei. Quais dispositivos? Os dispositivos que acarretariam prejuízo aos seus militares estaduais. Então, a União, entendendo que poderia haver uma modulação para não causar nenhum impacto agressivo e abrupto em algumas legislações dos estados, ela deu aos governadores, por decreto, esse poder de postergar a aplicação de alguns dispositivos restritivos de direitos. 5 estados não fizeram essa dilação de prazo. Aqueles que fizeram têm, inclusive, a aplicação das regras de transição modulada no tempo. O implemento de alguns direitos que antes existiam e agora conflitam com a norma geral, esses dispositivos perderiam a eficácia imediatamente. A partir de 16 de dezembro de 2019, esses dispositivos que conflitam com a norma geral perderiam a eficácia. Na inatividade. Promoção na inatividade não existe para as Forças Armadas desde 2001. É um direito que conflitou nesse arranjo normativo, nesse novo marco regulatório. Implementar até 31 de dezembro de 2021, naqueles estados, nos 20 estados, 21 estados, que postergaram o implemento desse direito adquirido. E aqui, por que nós estamos nos detendo um pouco nessa matemática cronológica? Porque existem alguns governadores e alguns institutos de previdência que não estão aplicando, por exemplo, o que consta no 24B do Decreto-Lei 667, na redação dada pela nova norma geral da União. O que diz no 24B? Que a pensão militar é integral.
Uhum. E a integralidade da pensão não demanda nenhum tipo de interpretação. E a integralidade da pensão é uma norma com eficácia imediata. Essa norma não foi postergada a sua aplicação. Ela não teve a sua vigência projetada para 31 de dezembro de 2021. Toda pensão militar é integral. E não apenas as pensões decorrentes de óbitos de legatário após 16 de dezembro. Não, a integralidade da pensão dentro do sistema de proteção social, ela é uma norma abrangente, ou seja, ela tem que retroagir cronologicamente no tempo e albergar todas as pensões militares não integrais. Sejam aquelas que têm um tratamento idêntico ao dos servidores públicos em alguns estados, sejam aquelas que aplicaram o redutor da emenda 41 de 70%, aquilo que excede o teto do regime geral, dois institutos absolutamente impróprios e que nunca deveriam ter sido aplicados à pensão militar, mas o foram e sucessivamente acabaram consolidando alguns proventos de inatividade, de pensão militar, porque inatividade também não é mais proventos, né? É remuneração na inatividade. Os proventos foram agora adstritos à pensão militar. Então, esse artigo 24B é um dos temas polêmicos hoje e que nós estamos tentando, através do Ministério da Economia, via FENEME, que tem um trabalho muito intenso e que também presta suporte a alguns parlamentares que estão em campo para que o Executivo Federal, que é a União Federal, exercendo o seu poder fiscalizador, que está contemplado na lei e está contemplado no decreto, determine que esses estados que se negam, que recusam ao cumprimento da norma geral da União, para que assim o façam, sobre as penalidades que a própria lei determina. Essa questão da pensão militar é uma questão muito interessante e ela é uma questão que envolve a família militar. Paradigmaticamente, nas Forças Armadas, nunca houve interpretações de aplicação da emenda 41 para a pensionista ou o pensionista das Forças Armadas. A pensão das Forças Armadas sempre foi integral. E, aliás, a pensionista militar das Forças Armadas não pagava contribuição para a pensão militar. Por que não pagava? Porque o militar, o federal das Forças Armadas, o ativo e o inativo, sempre contribuiu para a pensão militar. E qual era o espírito do sistema? Se eu, enquanto ativo e inativo, contribuo para a pensão militar, a partir do momento em que se implementa o fato gerador, que é o óbito, bem, não preciso mais contribuir. A minha contribuição, a partir dali, ela se transforma na pensão militar. Mas com essa reforma, através de uma sistemática contributiva mais abrangente, né? Que o modelo não é contributivo também, esse modelo não é uma contribuição previdenciária, pouco importa o fundo, aliás, não deve haver fundo, porque compete ao Tesouro do Estado, ao Tesouro da União e ao Tesouro dos Estados, o pagamento do militar ativo, do militar inativo, a remuneração desses ambos e também a pensão militar. Isso é uma obrigação do Tesouro. E assim a Constituição determinou para preservar essa profissão que nós mencionamos no início, foi elevada ao âmbito nacional e é uma profissão de fundamental relevância. Isso nós vamos tratar no segundo bloco, quando formos falar na parte jurídica, mas é fundamental para a cidadania, né? Pensão militar é isso, contribuição para o sistema que tem esse link que a pensionista das Forças Armadas não pagava, passou a pagar 7,5% a partir do ano passado, e agora passa aos 9,5%, ano que vem 10,5%, sem faixa de imunidade, porque faixa de imunidade é um instituto do artigo 40, é um instituto correlacionado à aposentadoria do regime geral de previdência social, do artigo 201 da Constituição Federal. O aposentado do regime geral não paga mais
contribuição para a aposentadoria, a contribuição previdenciária dele cessa no momento em que ele faz o gozo do benefício de aposentadoria. Com esse espírito, como os dois modelos, o regime próprio e o regime geral, eles vêm se entrelaçando desde a emenda 20, emenda 41, e ele se consolida praticamente fundido a partir da emenda 103. E por quê? Porque a Previdência, ela passa a ser a Previdência complementar. O regime próprio se dissolve e é posto em extinção, e os estados, municípios e a União, todos adotam e adotarão o modelo da Previdência complementar. O modelo da Previdência complementar é a fusão dos dois modelos. Todo servidor público que ingressa sobre a égide da Previdência complementar contribui até o teto do INSS, até o teto do regime geral. Não querendo complementar, ele não complementa, não incide contribuição nenhuma, e ele vai perceber, quando se aposentar, bem, até o teto. Nem sempre é o teto, porque tem uma série de outros elementos que podem, inclusive, implicar em redução dessa aposentadoria do regime geral e do regime de previdência complementar agora aplicável ao servidor público. Para os militares, não. Militares, a alíquota que for, hoje 9,5%, ano que vem 10,5%, ela é aplicável sobre a totalidade da remuneração do ativo, totalidade da remuneração do inativo, totalidade dos proventos da pensão militar. E para essa alíquota, aqueles que tiveram, a partir da vigência da lei, 16 de dezembro de 2019, quando essa nova alíquota implicasse em redução do valor nominal da remuneração, aí sim a anterioridade nonagesimal do artigo 150 da Constituição Federal. Mas quando essa nova alíquota implicasse em benefício remuneratório, um aumento no valor nominal da remuneração, nem anterioridade nonagesimal é aplicável. Imediatamente a nova alíquota deveria incidir sobre a remuneração do ativo e inativo e sobre o pensionista. Bem, esta questão da alíquota tem sido um problema. Eu não consegui, nós, enquanto entidade nacional, nós não conseguimos ainda mapear, porque é muito dinâmico. Alguns estados, inclusive, estão incluindo os militares na previdência complementar depois do novo marco regulatório. Depois da emenda 103, depois da lei 13.954, tem legislações que incluíram os militares na previdência complementar. E agora? Se a própria norma geral da União expressamente refuta, impede a aplicação de qualquer instituto do regime próprio aos militares, e a previdência complementar é um subproduto do regime próprio, ela é derivada do regime próprio, tanto que ela está lá nos parágrafos 15 e 16 do artigo 40. E agora, esses militares que ingressarem a partir da vigência da Previdência Complementar, qual vai ser o modelo aplicável para eles? Eu não tenho a menor dúvida da absoluta e absurda inconstitucionalidade dessas normas. Não só as novas normas, como, por exemplo, no estado do Pará, que legislou incluindo os militares inconstitucionalmente na Previdência Complementar dos servidores públicos, ao arrepio de todo o texto constitucional que segrega o sistema e o regime próprio dos militares dos servidores públicos. Eu não tenho a menor dúvida. Mas nós temos ainda, além dos que inovaram de forma muito atentatória aos conceitos agora muito explícitos, nós temos, antes da emenda 103, 5 estados que já estavam na Previdência Complementar. Esses estados têm um problema jurídico contábil para resolver, porque eles precisam restabelecer a condição da proteção social dos militares. Eles precisam extinguir aquele fundo de capitalização que é característico do modelo de previdência complementar, extinguir, apropriar esses valores no tesouro do Estado e, a partir daí, seguir
aplicando a nova alíquota aos militares, independentemente de fundo. E a gestão desse sistema, ela preferencialmente, aí a lei não impôs, deu uma relativa autonomia, respeitando a autonomia dos entes federados, a lei deu uma relativa discricionariedade para que essa gestão possa ser executada na administração direta e preferencialmente assim deve ser, como acontece com as Forças Armadas. É dentro das Forças Armadas que ocorre toda essa gestão de pagamento de ativo, de pagamento de inativo, de credenciamento de beneficiários e de pagamento da pensão militar. É ali que tudo se processa. Numa gestão muito simples, porque não é uma gestão contábil, atuarial, de fundo, que tem investimentos e que tem rendimentos. É muito simples. O recurso arrecadado vai todo para o Tesouro e as obrigações são todas decorrentes do Tesouro. Mas isso não está acontecendo também. Pelo menos não com muita naturalidade, não sem dor. As legislações estão tentando nascer nas assembleias legislativas, os projetos de lei estão sendo entabulados, de regra, pelos institutos de previdência dos estados, e os institutos eles enxergam o sistema de proteção social como um alienígena no seu ambiente. Então, aqueles estados que atribuíram aos institutos a gestão da proteção social estão tendo sérias dificuldades, porque é uma atuação administrativa completamente diferente, muito mais simplificada, mas é difícil para o servidor acostumado a uma determinada sistemática de tratamento de regime próprio enxergar a proteção social, que é um modelo retributivo, que é não atuarial, como ela merece ser tratada. Daí, muitas demandas judiciais, coletivas, de controle concentrado estão represadas, inclusive numa tentativa nossa de não estimular a judicialização, aguardando que os entes federados conversem, União através do seu poder fiscalizador para impor as suas normas gerais e estados para o cumprimento espontâneo dessas normas gerais, entendendo que aquilo que colide perde a eficácia. A ação civil originária é um novo mecanismo, nem tão novo, mas ela surge com muita potência, não só na proteção social, mas para debater esse nosso federalismo de duplo grau, para ver qual é o limite, quais são as fronteiras de centralização e de desconcentração de poder da União e dos estados. E aí a nossa alíquota está em pleno debate no STF. Eu vou parar de falar um pouquinho, eu vou deixar para nós interagirmos, mas eu volto para esse ponto da alíquota no STF, ação civil originária. Tá, joia. Antes de fazer uma abordagem, eu gostaria de mandar aqui um abraço ao Coronel Araújo Gomes, está aqui nos assistindo, o Coronel Assunção, que eu mencionei logo no início, presidente da Sofepar, que também dividiu essa bancada online aqui do Instagram junto comigo, os doutores Ismael Pedrosa, Jaqueline Salles, Kleber Freitas, o Major Vasconcelos, um grande amigo meu, o Major, está na reserva também, o Tenente Coronel Bombeiro, seu colega, Augusto Nobre, Tenente Coronel Hilberto Rego, presidente do Conselho Deliberativo, e o Coronel Roberto Guimarães, que dentro da filosofia da FENEM de estimular a candidatura, né, candidatura do militar estadual, o Coronel Roberto Guimarães é candidato a vereador aqui pela cidade de Salvador. E gostaria de dizer aqui que todos aqueles candidatos que compareçam aqui à live serão mencionados democraticamente, tá bom? Roger, como você bem explanou, a polêmica, assim dizemos, a questão controvertida do sistema de proteção social dos militares paira justamente na questão da alíquota, mas não da alíquota por os ativos, porque no caso aqui da Bahia, os ativos, os militares da ativa, já estavam recolhendo 14%. E com a reforma da Previdência, existindo a previsibilidade, né, uma previsão dos gestores poder aumentar essa alíquota até o 22%. Então, para os ativos, a redução para o 9,5% foi um ganho imediato. 9,5% no primeiro ano, 10,5% a partir do ano que vem.
Só que os inativos, como aqui seguia a regra do 18, do 40, como você bem explanou, e aqui eu chamei aqui o Coronel Assunção justamente para isso, que ele foi instrutor meu no curso de assessoria parlamentar e muito bem ele tratou lá a questão do artigo 42 da Constituição Federal. E os militares estaduais, nele está situado. E como você, mais uma vez aqui, como o Coronel Assunção falou, eu já falei em live anterior, o Coronel Marlon já comentou, o que não está no 42 não se aplica ao militar estadual. Somente aquilo que o 42 faz a remissão. Como você bem disse, no seu parágrafo 1º, parágrafo 2º, né, faz a remissão. Então, o parágrafo 18 do 40 não se aplica ao militar estadual. Então, existia aquela faixa de isenção para os inativos, inclusive porque eu sou da reserva remunerada, você bem sabe disso, a barba aqui não engana. Então, existia aquela faixa de isenção de 6 salários mínimos. Então, a contribuição, 14%, só incidia a partir acima dos 6 salários mínimos. E hoje o 9,5%, 10,5% a partir do ano que vem, é na integralidade. Então, passamos a recolher um pouco mais por conta disso. Só que se esquecem que, além do 18 não fazer parte, aqui o Estado da Bahia fez uma revisão na lei que previa essa faixa aí de isenção e foi reduzido de 6 para 3 salários mínimos. Ou seja, se continuasse dessa forma, seria 14% a partir dos 3 salários mínimos e não mais dos 6. E fora todas aquelas conquistas, né? Integralidade, paridade. Ou seja, integralidade nós já tínhamos, mas a paridade na remuneração da reserva e da reforma, a integralidade e a paridade da pensionista com esse efeito que você disse aí, o efeito ex-tunc, ou seja, tem que buscar aqueles pensionistas, ou seja, um pensionista de um major tem que perceber o que o major percebe na ativa, né? E não ter aquele valor defasado. Só que os estados, para eles fazem a conta. Viram que a alíquota foi positivo, aplica imediatamente. Mas aqueles itens que não são positivos para eles, aí eles fazem ouvidos moucos, né? Então, faz de conta que não leu, faz de conta que não existe e segue aí. Então, estamos aguardando justamente, já tem muita gente nos procurando para poder buscar judicializar. Eu falei, calma, gente, que está havendo, né, toda uma negociação junto com a FENEM, Ministério da Economia. É uma adaptação, não deixa de ser uma adaptação, né? Então, os gestores estaduais, eles se assustaram com esse sistema de proteção social dos militares estaduais. Muitos perderam com a reforma da Previdência e os militares estaduais mantiveram as suas posições e nessa questão aí até avançamos, né, porque estamos resgatando as pensionistas e os pensionistas, né, que tem militar feminino também, estamos resgatando os pensionistas. Então, o sistema de proteção social como um todo, ele foi espetacular. Eu digo que foi a maior conquista nos últimos 30 anos que nós tivemos, né, em que pese alguns ainda se apegam a essa questão de que, mas eu tinha essa faixa, né, essa faixa de isenção. Como da mesma forma, o PL 4363, que vai a lei orgânica, aí será uma nova conquista, né? Você vai abordar até que está inserido nele, não sei se permanece a questão da carreira jurídica. Então é isso. Então, a polêmica aqui era a questão, inclusive, da questão da noventena, que você já abordou aqui. A eficácia é plena, a eficácia é imediata, independe de uma legislação estadual para dar eficácia. Então, se houver noventena, que é quando prejudica o contribuinte, ela é a contar de 16 de dezembro de 2019, e não quando uma legislação estadual seja implementada, né? Então, em março de 2020, a noventena já se exauriu. E para aqueles outros que melhoraram a sua situação, reduziu dos 14% para 9,5%, 1º de janeiro de 2020. Mas aí ninguém reclamou, porque reduziu do 14% para o 9,5%. Então, a questão que eu iria lhe abordar era essa, mas você explicou de forma brilhante, como sempre, né? Eu aqui me mantive aqui silente justamente para poder que o nosso associado não perdesse nenhum segundo da sua explanação. Alguns aqui colocaram que estava travando, não sei se, né? Eu aqui lhe ouvi tranquilamente, não sei se você também estava aqui, né, me acompanhando, mas de toda sorte, essa live ela fica gravada no Instagram. Se por acaso alguém durante a live aqui online não pegou alguma parte, vai lá no Instagram da Força Invicta e assiste ela novamente para poder beber dessa sapiência
do meu amigo Roger Vasconcelos. Então, vamos dar... Só um registro aí nessa linha. O princípio da anterioridade do ano e da nonagesimal são apenas para instituição e majoração de tributo. Logo, se na segunda quinzena de dezembro a alíquota já era 7,5%, essa alíquota deveria ser aplicada pro rata na remuneração e no 13º salário também, porque ele tem como base a remuneração de dezembro. Mas fica aí só para os colegas da área jurídica. Mas, salvo engano, a 13.954 ela fazia essa remissão, não, Roger, que seria a partir de 1º de janeiro de 2020, salvo engano, ela fazia essa remissão. Ela pontuava que a alíquota do 9,5%... Não, ela... Sim, a de 9,5% a partir de primeiro, mas a de 7,5%, ela será 7,5%, ela já estabelece 7,5% lá na lei da pensão militar. Sim. Imediatamente ela já estabelece. Certo. No caso dos pensionistas, perfeito. Dos pensionistas. Um ponto que é importante, e isso pode acontecer. Nós estamos com a questão da alíquota em debate em duas ações civis originárias no Supremo, 3350 e 3396, respectivamente Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O que o Supremo está enfrentando? Será que a União não extrapolou os limites das suas normas gerais ao fixar a mesma alíquota para os estados a que é aplicável para as Forças Armadas? Será que o Constituinte deu esse poder para a União quando disse que pensão militar e inatividade é competência da União? Contribuição não está ali explícito como inatividade e pensão. Poderia a contribuição ser norma geral, aplicável obrigatoriamente aos estados? Nós sempre entendemos que elevou-se a competência da União, inatividade e pensão militar, porque esse é o núcleo estruturante da dita previdência dos militares. Na previdência dos militares, a contribuição nunca foi elemento estruturante, nunca foi fundamento do sistema. O fundamento do sistema, inatividade e pensão, paridade e integralidade. E isso tudo está deslocado para as regras gerais da União. Contribuição é um acessório, é apenas um dos tantos elementos dispostos na lei. Por isso que não foi necessário explicitar. Se tivesse a emenda 103 colocado expressamente contribuição lá no 22-21, nós já poderíamos fazer uma leitura de que o modelo passaria a ser um modelo contributivo. E o modelo não é um modelo contributivo. Não é essa a gênese do sistema de proteção social. E agora, nessa semana, em curso, o plenário virtual iniciou o julgamento de uma dessas ações civis originárias, a 3396. E no voto do ministro Alexandre de Moraes está sinalizado que, no entendimento dele, o Estado, com base no 42, parágrafo 1º, combinado com 142, parágrafo 3º, inciso 10, ainda tem competência legislativa para estabelecer a alíquota dos seus militares. É isso que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes. Já foi acompanhado pelo Marco Aurélio nessa ação civil originária, já tem um voto do Barroso, do ministro Barroso, na ação civil originária 3350 do Rio Grande do Sul, mas é nessa linha. Os estados podem estabelecer, não tem julgamento definitivo de mérito, e quando tiver ação civil originária, como ela define lide federativa entre o ente e o outro ente, entre o ente estatal e o ente União, ela tem validade entre as partes. Sim. Ela não tem um efeito erga omnes de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por certo, o arrastamento vai acabar vindo com naturalidade. Mas o que significa
compete aos estados estabelecerem a sua própria alíquota. Significa que podem os estados atribuir a mesma alíquota dos servidores civis? Talvez. Tem uma coisa que não pode: progressividade da alíquota. Os servidores públicos, nas reformas pós-emenda 103, tiveram a alíquota não só majorada, mas em muitos estados a alíquota progressiva, fundada lá no artigo 149, parágrafo 1º, nessa redação da emenda 103, que a progressividade nunca foi um instituto autorizado pela Constituição Federal, nunca foi. Algumas ADIs nos estados declararam inconstitucionais alíquotas previdenciárias progressivas por falta de amparo constitucional. Bem, a Constituição veio e deu esse amparo para o legislador estadual. Progressividade da alíquota para o regime próprio de previdência, exclusivamente para o regime próprio de previdência. Então, se no estado o regime próprio ou a previdência complementar dos servidores públicos estabelece a alíquota de 14, 15, 16, 17 por faixas de progressividade, esse estado, dependendo da decisão do Supremo, se o Supremo devolve aos estados a atribuição e competência legislativa para definir a alíquota, esse estado não poderá estabelecer a alíquota progressiva para os militares. Claro que o estado está livre para colocar uma alíquota acima dos 10,5%, 11,5%, 12,5%. Mas o Estado não pode colocar a progressividade da alíquota, porque não tem autorização constitucional, e não pode também estabelecer faixa de imunidade. É sobre a totalidade. Isso é importante porque alguns projetos de lei já tentam, a partir desse precedente do Supremo Tribunal Federal, interpretar que, bem, a partir de agora é comigo legislar sobre a alíquota e, a partir daí, começam a invadir novamente o modelo que foi trabalhado através de uma longa emenda constitucional que esparramou uma série de reafirmações do modelo dos militares, não só no 22, 21, mas no artigo 40, no 201, parágrafo 9º, na regra entre a segmentação entre a proteção social dos militares, o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. A emenda 103 ela foi muito inspiradora, porque ela não deixou margem nenhuma. Então aí nós esperamos, num primeiro momento, que os ministros do Supremo enxerguem o sistema de proteção social como um derivado do regime constitucional dos militares, como um modelo que protege o militar, protege a sua família, e não apenas por ser militar, mas por ser uma carreira, uma profissão, uma categoria com a maior letalidade nacional no exercício da função. Ninguém morre tanto no cumprimento do dever, no cumprimento da sua missão, quanto os militares. E aí sim, os militares estaduais, eles se destacam, inclusive, e esse não é um destaque positivo, mas em relação às Forças Armadas, porque se a simetria deve ser aplicada entre militares federais e estaduais e a proteção social serve justamente para tutelar a família desse profissional, muito mais tutela e proteção devem ter esses profissionais que atuam em âmbito estadual na guerra cotidiana diária que nós vivemos no nosso país, fruto de décadas de modelos equivocados de repressão e de tratamento de segurança pública desintegrada, de modelos incompletos de polícia, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, não sei nem se vai dar tanto tempo assim. Faltam 10. Mas essa tutela e essa proteção, que os nossos ministros enxerguem que essa é a grande salvaguarda da profissão. Não é a remuneração. Nós sabemos que a remuneração dos militares, ela aos pouquinhos, ela está ganhando um acréscimo para ficar minimamente plausível, mas não é na remuneração que os militares encontram a sua satisfação pessoal, a sua vocação, é no exercício profissional, e ele precisa ter a sua família, a sua salvaguarda nesse sistema de proteção. Então, destacar a alíquota para os estados
que é o que está em debate no Supremo, e é só isso que está em debate no Supremo, a questão da alíquota, tudo bem, abre uma fenda no modelo, abre uma rachadura na simetria, mas não implica, de modo algum, vulnerabilizar e relativizar todas as demais regras de integralidade, paridade, ausência de idade mínima, ausência de permanência mínima no posto ou na graduação. Claro, dentro de todas as novas sistemáticas, os modelos eles são simétricos também para direitos, exceto remuneração e carreira. Remuneração e carreira segue a competência legislativa dos estados. Obviamente que existe um filtro e um modelo, há um limite nessa discricionariedade. O Estado não está tão livre assim, ele não pode inovar de forma a deformar o modelo nacional dessa profissão militar. Basicamente, essa questão da alíquota, ela está em fase final, nós podemos dizer assim. Talvez demore um pouco agora no plenário virtual, mas já tem o voto do Alexandre de Moraes, tem o voto do ministro Marco Aurélio, a FENAME entrou e está atuando com o amicus curiae para tentar demonstrar para os ministros que não se trata de um benefício, inclusive em boa parte dos estados, através de um estudo do IPEA, ficou demonstrado que haverá um acréscimo na arrecadação, porque os 10,5% sendo aplicável sem faixa de imunidade, considerando o volume de matrículas de inativos e pensionistas, ele implica num superávit para quem tem uma alíquota de 14%, por exemplo, como é o caso da Bahia, como é o caso do Rio Grande do Sul. 75 milhões de reais a mais de arrecadação o Estado do Rio Grande do Sul tem se aplicar a alíquota de 10,5%. Então, isso ainda está em fase litigiosa no Supremo Tribunal Federal, não se tem ainda uma perspectiva de julgamento definitivo sobre a alíquota segue, então, sub júdice. Infelizmente, num encaminhamento que não compreende, como nós compreendemos e como as emendas constitucionais desenharam o modelo nacional das forças militares, a emenda 18, a emenda 20, a emenda 41 e a emenda 103, além do texto originário da Constituição Federal, e a Constituição não nasce, ela não surge do nada, ela vem de todos os componentes históricos das constituições anteriores, e todas elas traziam a profissão militar com muito cuidado, com muito zelo, porque são esses profissionais que vão atuar na lide no conflito social, armados, arriscando a própria vida para defender a vida do cidadão, custe o que custar. E muitas vezes custa e custa muito caro. Amigo Roger, você tem... Quase no fim. Quase no fim. Você tem pouco mais de 5 minutos para poder se virar nos 5 minutos aí para falar sobre carreira jurídica. Formação jurídica. Antes disso, eu vou mandar um abraço ao Tenente Coronel Spett, que ele tinha adentrado aqui antes, eu me esqueci aqui de falar. E dentro daquela filosofia, um abraço também ao professor Major Estrela, também candidato a vereador pela cidade de Salvador, meu contemporâneo do aspirante 91. Vamos lá, 5 minutos. Formação jurídica. O texto constitucional outorgou às polícias militares e corpos de bombeiros militares muito mais do que uma mera execução de leis, mero cumprimento de leis. A preservação da ordem pública e a atuação dessas forças no conflito social, na prevenção ao delito, na resolução, na mediação desses conflitos, para que eles não transbordem os limites do crime, para que não se transforme aquele fato social no crime, outorgou-se a essas profissões, a essas instituições, essa função fundamental para o exercício dessa função, para a máxima, para a plenitude dessa missão constitucional de preservação da ordem pública, de polícia ostensiva, de mediação e resolução de conflitos em tempo real, para dirimir esses conflitos, a formação jurídica no corpo diretor, para os oficiais que sempre tiveram no seu CFO uma formação híbrida. Era metade das cadeiras, eram metade destinadas à parte jurídica, outra metade à formação policial, militar e bombeiro militar. Agora reduz-se a formação, já se recruta nesses estados, e boa parte dos estados já acolhe a formação jurídica para ingresso no CFO. Mais de 80% dos estados da federação, o ingresso
para o curso de formação de oficiais, ele já pressupõe a formação jurídica, e lá o oficial, o aluno oficial, o aspirante, ele vai ter a formação do direito penal militar, do direito militar, do direito administrativo militar, da parte de correição, da parte de direitos fundamentais aplicados à realidade e outras disciplinas de gestão, de contabilidade pública, gestão pública, que são genuinamente aquelas disciplinas preponderantes. É a função jurídica preponderante em quem exerce o ciclo completo de polícia judiciária militar, de quem atua como juiz militar, de quem preside os conselhos de disciplina, os conselhos de justificação, instrumentos com o devido processo jurídico, instrumentos que precisam contemplar todo um amplo conhecimento e uma ampla fundamentação constitucional, infraconstitucional e normativa, para poder treinar a tropa, 500 mil profissionais que atuam noite e dia, diretamente com a população, para que a tropa tenha a orientação segura para que possa resolver o conflito dentro da lei, dentro da juridicidade. Um oficial que está permanentemente em contato ou diretamente no campo, no teatro de operações, na circunscrição, ou pelo telefone, pelas redes, nas centrais de comunicação, ele está ali presente, atuante, em tempo real, com a formação jurídica prévia e com toda a expertise que a experiência dessa profissão traz. E a praxis é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Então, embora o Supremo diga que nem delegado de polícia teria que ser uma formação jurídica e não é carreira essencial à justiça, bacana, legal o Supremo dizer isso, não tem problema. Nós não queremos ser essenciais à justiça, nós queremos é prestar muito adequadamente, com a máxima expansão, com a máxima resolutividade, o nosso dever, a nossa missão. E para isso, o recrutamento dos profissionais formados em direito tem se demonstrado muito eficaz e tem ampliado sobremodo o próprio escopo, o próprio pensamento originário de quais seriam os limites. Não tem limites. Dentro da Constituição e da lei, nós temos ainda um longo caminho, uma longa trajetória para ampliar e aperfeiçoar os nossos serviços. Perfeito. Contagem regressiva, 1 minuto e 17 segundos. Mais um show dado pelo Major Roger Vasconcelos. Eu creio que quem lhe conhece está aqui, o Tenente Coronel Spetman está aqui dizendo, mais uma vez, sendo brindado com a magnífica aula do Major Roger. E para quem não lhe conhece, está lhe conhecendo hoje, e somente você, para poder, em menos de 5 minutos, conseguir fazer essa conclusão aí, sem que o Instagram nos derrubasse. Muito obrigado, meu amigo. Tomara que essa pandemia passe logo para poder voltarmos a nos encontrar pessoalmente. Um grande abraço. Os associados da Força Invicta agradecem, em nome do Major Copérnico Mota, nosso presidente. Fica com Deus e uma boa noite.